Bom, pessoal, novamente bom dia. Acho que a gente pode iniciar aí. Eu gostaria de passar a palavra para o Jorge, que vai iniciar os trabalhos aí. Vamos bater esse papo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Primeiro, muito obrigado a todos os ouvintes, a todos que tiveram a curiosidade e a boa vontade de participar desse webinar. A gente vai falar hoje sobre um tema extremamente importante, que é a remuneração variável, e que se tornou crucial agora na realidade das empresas no cenário de Covid. Um cenário da qual os empregados tiveram seu salário diminuído, boa parte dos empregados diminuídos ou reduzidos por meio das NPs trabalhistas, e também, num pior cenário, suspensos. Nesse cenário em que os trabalhadores e os executivos tiveram suas reduções diminuídas por ocasião da Covid, o plano de remuneração variável torna-se estratégico e fundamental na realidade das empresas para a retenção de talentos e pessoas chaves para o negócio. Para discutir esse assunto tão relevante, tenho aqui hoje, do nosso lado, o sócio da área societária e empresarial, Luiz Henrique, que vai falar de como um dos tipos de remuneração variáveis mais utilizados, que é o Stock Option, se aplica seus critérios e toda a sua estruturação de uma forma geral. Posteriormente, teremos aqui o sócio da área trabalhista, João Pedro, que falará um outro tipo de remuneração variável e explicará a questão do plano de participação nos lucros e resultados, inclusive as novas alterações que houve pela MP, que serão complementadas pelo SHED, e algumas particularidades e alguns questionamentos que os clientes vêm fazendo sobre a adaptação do plano de resultados e lucros, planos de lucros e resultados, na questão da Covid. E, por fim, o sócio da área previdenciária, Chad Suaden, que vai falar alguns aspectos importantes previdenciários no CARF, inclusive, sobre esses dois tipos de remuneração variável e formas de retenção de talentos. Sem mais delongas, sem mais demoras, passo a palavra para o Luiz Henrique, que vai falar sobre os Stock Options e a sua estruturação. Por favor, Luiz Henrique. Obrigado, Jorge. Bom dia a todos novamente. Só para a gente organizar aqui a nossa conversa, nós vamos fazer uma apresentação, a gente vai projetar, inclusive, um PowerPoint que vai ajudar a todo mundo se guiar sobre os assuntos que nós vamos explorar aqui. Vocês fiquem à vontade para formular perguntas aqui no chat. Ao final da apresentação, nós olharemos as perguntas e as responderemos, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação com vocês, que inicialmente ela vem... Só um minutinho. Calma aí. Só um minuto, preciso aumentar aqui a tela. Só um minuto. Todos enxergam aqui a apresentação direitinho? João, você está enxergando direitinho? Okay. Legal. Então, tá. Aqui, inicialmente, a gente vai falar sobre PLR e PPR, o João vai falar, e terminando aqui, o João vai passar a palavra para o Chad, que vai explorar junto comigo aí algumas questões relacionadas à Stock Option Plan. Então, João, se você quiser iniciar, fique à vontade. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Acho que esse assunto é sempre muito relevante, muito discutido, né? Até que já pode passar para o próximo slide aí, né?
Eu acho que aqui o que a gente basicamente vai tratar hoje, como o Luiz e o Jorge falaram, são 2 tipos de incentivo, né? Um relacionado a PLR e PPR, né? Incentivo que a gente costuma chamar de incentivo de curto prazo, né? Ou seja, tem o objetivo de agregar as equipes, trazer um incentivo maior a que a empresa tenha um objetivo comum, um atingimento de uma meta comum. Ele normalmente é negociado de forma coletiva. Isso faz com que as metas sejam compartilhadas ou por departamentos ou pela empresa como um todo, né? Algumas empresas conseguem desenvolver PLRs que possam ter, inclusive, metas individuais. Tá? E o segundo instituto que a gente vai estar falando a seguir é o plano de stock option, que já é uma versão um pouco mais sofisticada, envolve a concessão de ações, e isso Luiz Henrique e Shed vão falar um pouquinho com mais propriedade sobre isso. Tá? Acho que acabou saindo a apresentação aí, Luiz. Mas, sem prejuízo disso, o que a gente vê? Eu acho que assim ficou melhor, Luiz, você tem razão. Já puder passar até para o próximo, já fica melhor. O que a gente tem muito visto, primeira coisa, muita gente me pergunta assim, mas é PPR ou é PLR? Né? Então, assim, na verdade, a gente pode usar os 2 institutos. Né? PLR seria participação nos lucros e resultados e PPR seria participação nos resultados. Tá? A legislação ela é clara em dizer que a empresa pode criar um programa para que se atinja apenas o lucro, né? Ou seja, o objetivo da companhia vai ser atingir o lucro, ou a empresa pode querer distribuir uma participação baseada num resultado, independente de ter lucro ou não ter lucro. Ou seja, o resultado seria um faturamento, o resultado seria uma meta de venda. Então, assim, o que é interessante do programa de PLR? Assim, eu vejo muitos clientes, às vezes, assustados. Pô, PLR é muito difícil, tem que envolver o sindicato e tal, mas a gente está falando já de uma legislação que está com 20 anos. Né? Um pouco mais adiante, o Shed vai, inclusive, ter oportunidade de falar para vocês sobre algumas alterações que vieram ou que virão quando o presidente Bolsonaro sancionar a MP 936 sobre a questão da PLR. E o que é interessante é que a lei, apesar de já ter 20 anos, ela vem se tentando mudar alguns temas. Por quê? Muitas empresas foram, ao longo do tempo, autuadas por interpretações diversas em relação às regras. Né? Como vocês podem ver, os mecanismos que a norma legal, que é a 10.101, traz, eles são muito simples. Né? A previsão é de que existam regras claras e objetivas. Né? Essas regras claras e objetivas, de uma certa forma, quando a gente fala isso, as pessoas pensam assim, bom, mas o que seria uma regra clara e objetiva? Normalmente eu costumo dizer que, por exemplo, se a gente vai fazer um PLR baseado no lucro, coloca qual é o percentual de lucro alvo. Se a gente vai fazer um PLR de resultado, coloca qual é o resultado esperado. Né? Ou seja, de forma clara, quanto mais simples for o seu programa de PLR, quanto mais simples for a forma de distribuição para os empregados, menos risco a empresa terá. Né? É claro que, às vezes, a gente quer incentivar determinados departamentos, determinadas áreas, determinadas equipes, e aí a gente cria algum mecanismo mais específico. Não é que isso não seja possível. O problema é que, quanto mais complicado for a fórmula pela qual a distribuição será feita aos empregados, maior vai ser a chance de encontrar um fiscal da Receita Federal que vá discutir a aplicação ou não daquele mecanismo que foi utilizado. Às vezes, também, quando a gente está montando o programa de PLR, o sindicato, às vezes, não entende, né? Porque, mesmo quando... São 2 maneiras de que a gente pode implementar os programas de PLR. Por comissão paritária ou direto por acordo ou convenção coletiva. Só que, mesmo quando você monta uma convenção paritária, o que foi deliberado por essa comissão, ela tem que ser submetido
ao sindicato, né? Ou seja, o sindicato tem que estar sempre participando e assinando o acordo ou a convenção coletiva que valida o pagamento da PLR. Então, assim, quanto mais simples for, quanto mais objetivo e claro for esse mecanismo de distribuição, maior vai ser a chance dele ser validado e aceito não só pelos empregados, mas também pela Receita Federal. Tá? Como a gente colocou aqui na apresentação, essas regras elas têm que ser previamente definidas. O Shed vai trazer uma novidade da MP, eu não vou dar spoiler, não. Atualmente, a legislação nossa prevê que as regras têm que ser anteriores à assinatura do programa. Ou seja, se eu vou ter um programa que vai pagar uma PLR em 2020, o correto, e esse até é o entendimento majoritário do CARF, é que essas regras tivessem sido previamente pactuadas em 2019. Eu sei que é muito difícil para as empresas, especialmente nesse ano de pandemia, prever qual vai ser um resultado. Eu acredito que a maior parte das empresas vai ter dificuldade de cumprir o PLR nesse ano, porque tudo que foi programado e previsto em 2019, a partir de março começou a desmoronar. Então, esse é um ano que todos devem ter um especial cuidado. Por quê? Porque uma vez pactuado a PLR, e teoricamente essa PLR teria que ter sido pactuada lá em 2019 ainda, no final do ano de 2019, às vezes eu vejo clientes falando isso para mim: João, eu quero pagar a PLR, eu não atingi a meta, mas eu quero pagar a PLR. Isso deve ser analisado com muita cautela. Por quê? Porque uma vez assinado aquele acordo, aquelas regras passam a ser válidas. E se a empresa paga a PLR, independente do atingimento das metas que foram combinadas, aquilo deixa de ser um programa de PLR, aquilo passa a ser uma remuneração direta ao trabalhador. Por quê? Porque se você não bateu a meta, que era uma regra clara e objetiva do teu programa, você ainda assim está pagando a distribuição, você tem sérios riscos da Receita Federal questionar aquele pagamento que está sendo feito. Tá? Um outro ponto super, super relevante que esse momento de pandemia traz e que gerou muitas consultas para a gente nesse momento, diz respeito ao último tópico desse lado relacionado aos procedimentos. Tá? Que é um questionamento que muitos clientes fazem assim: poxa, eu posso aproveitar esse momento agora de pandemia para colocar uma meta no meu programa de PLR ligada à utilização de EPIs, evitar o contágio da Covid-19, ou seja, estimular para que os empregados adotem medidas de segurança? É óbvio que isso é louvável, né? Ou seja, é louvável a empresa estar preocupada com a saúde dos seus trabalhadores. Porém, a experiência pretérita trouxe para a gente uma preocupação. Por quê? Porque logo que a lei saiu em 2000, não havia essa proibição, né? Ou seja, metas de saúde e segurança do trabalho poderiam ser incluídas nos programas de PLR. E assim foi feito. Muitas indústrias usaram esses mecanismos, ou seja, ausências ao trabalho, afastamentos, metas de acidente de trabalho dentro do PLR. O que acontecia? Um trabalhador se machucava de uma forma não muito grave, o colega de trabalho dele, sabendo que aquele acidente ou aquele afastamento poderia impactar no programa de PLR da coletividade, ou seja, porque a meta é coletiva, estimulava o seu colega de trabalho a não reportar o acidente ocorrido. E então isso gerava uma subnotificação, o que é um problema, de uma certa forma, grave. Então, em 2013, veio uma modificação, né, na qual foi proibido se incluir metas de saúde e segurança do trabalho dentro da PLR. Então, nesse momento agora que a gente está passando essa pandemia, muita gente queria incluir essas regras dentro da PLR. Só que eu não recomendo que isso seja feito, porque apesar de ser uma coisa boa, ou seja, você estar preocupado com a saúde do trabalhador,
isso também pode gerar um incentivo a uma subnotificação de casos, ou seja, a situação pode se inverter, né? Ou seja, um trabalhador pode eventualmente estar se sentindo mal e sabendo que aquela comunicação ou aquela situação podem gerar uma perda do PLR, ele pode ser incentivado a não comunicar o que está acontecendo, né? Então, assim, de uma maneira geral, o programa de PLR ele é super importante, super válido, ele deve ser estimulado pelas empresas. Muitos sindicatos, até na minha opinião, de forma equivocada, incluem pagamentos de PLR dentro dos seus acordos coletivos sem negociar isso diretamente com as empresas. Isso às vezes acontece e isso, na minha opinião, é um pouco estimulante. Por quê? Quando você monta um programa de PLR interno, você está buscando produtividade, você está buscando estimular aqueles empregados a que eles atinjam os objetivos que você pretende. Quando o sindicato vem, através de uma convenção coletiva, impor um pagamento de PLR, tipo um salário mínimo ou 2 salários mínimos, independente de atingimento de meta, independente de atingimento de algum objetivo, isso é uma mera retribuição que o sindicato quis incluir. Ele não traz um incentivo ao aumento da produtividade, que é, no fundo, a maior previsão de um pagamento de PLR. Por outro lado, também existem algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? Ou seja, todo o programa de PLR, como eu falei, tem a necessidade de ter a participação sindical, tá? Por outro lado, uma vez feito o programa de PLR, aquele pagamento que é feito, ele não tem incidência de contribuição previdenciária, de fundo de garantia, e o pagamento dele em relação ao imposto de renda, ele é feito de forma apartada. Então, ou seja, o cálculo do imposto de renda ele é feito em cima do salário mensal da pessoa e mesmo que ela ganhe no mesmo mês uma PLR, haverá um tratamento diferenciado para esse valor da PLR, ou seja, as deduções poderão ser utilizadas 2 vezes. Uma outra coisa super importante também, que muita gente me pergunta, é o seguinte: poxa, se eu faço uma PLR, eu posso mudá-la no ano que vem? Isso se incorpora ao contrato de trabalho? Eu posso deixar de ter uma PLR? Sim, a PLR ela tem validade de 1 ano ou no máximo 2, porque, como a gente falou, é um acordo coletivo, tá? Os acordos coletivos têm validade máxima de 2 anos. Então, se terminou a vigência daquele acordo de PLR e a empresa não tem interesse de mantê-lo, ou a empresa não tem vontade de manter aquelas regras, quer mudar as regras, não há nenhum problema. Para o próximo ciclo, para o próximo programa, as regras podem ser alteradas. Tem uma questão tributária também, de que pode ser deduzida como despesa operacional, né? Isso é uma coisa também muito boa. Por outro lado, a gente tem que estar sempre preocupado com os impactos trabalhistas e previdenciários. Por quê? Qual o impacto trabalhista nisso? Às vezes a gente encontra algumas reclamações trabalhistas nas quais os empregados questionam os pagamentos feitos na PLR. Ou seja, por que eu recebi menos e o meu colega recebeu mais? Isso pode acontecer, só que quanto mais bem feito e mais amarrado for o seu programa de PLR, menor vai ser a chance de um questionamento. Ou seja, se a tua regra é clara, é objetiva, ela é específica, a Receita Federal e o próprio Justiça do Trabalho já entendeu de que ela não pode vir a ser questionada, né? Ou seja, o fato subjetivo, eu sou melhor que ele, não pode ser levado em consideração. Porém, uma coisa que a gente tem sempre que estar em mente é de que muita gente fala assim para mim: poxa, eu mandei a pessoa embora em agosto ou setembro porque ela estava com mau desempenho. E aí eu não paguei nada, né? Ou seja, hoje o TST já tem uma súmula que fixa de que o pagamento da PLR para os empregados desligados ela deve ser feita de forma proporcional. E aí, cada empresa vai ter que entender qual é a sua regra, tá? Mas, normalmente, zerar o pagamento é muito complicado. Por quê? Porque, salvo se você conseguir comprovar que aquela pessoa, até aquele momento, não tinha atingido nenhuma meta e que a empresa não tinha conseguido atingir nenhuma meta, vai ser muito difícil você comprovar
aquele trabalhador não tinha nada para receber. Então, assim, são pequenos cuidados, de uma maneira geral, que a gente entende que todos devem ter, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está falando de uma coisa muito boa, e da qual as empresas não são obrigadas a ter, né? Ou seja, ninguém é obrigado a ter um programa de PLR, mas uma vez feito o programa, esses cuidados, essas cautelas têm que ser adotadas. Então, eu queria um pouquinho passar a palavra para o Shed, porque eu acho que de tudo isso que a gente falou, dessas vantagens, dessas desvantagens, acho que o principal cuidado que deve se ter é na hora de você montar um programa de forma que ele não venha futuramente a ser questionado pela Receita Federal. E aí gerar um auto de infração ou uma NFLD que vai acabar desaguando aí na área previdenciária. Não é isso, Shed? Exatamente. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Já entrando, então, nesse ponto aí da PLR, claro que, como você disse, né, João, a nossa preocupação é sempre se, depois de efetuado o pagamento do plano, a fiscalização vai enxergar que aquilo ali foi feito dentro das regras previstas na legislação em vigor, né, que no caso é a Lei 10.101. E acho que durante os anos, né, acho que desde o primeiro momento em que as empresas começaram a pagar a PLR e do surgimento da primeira legislação, lá em 94, né, aquelas medidas provisórias que eram sucessivas, né, até a vinda efetiva da Lei 10.101, as empresas iam pagando, era algo novo, né, então elas iam pagando de acordo com o entendimento da cabeça delas, da legislação. Não havia uma jurisprudência consolidada, né? E muitas vezes, pagando de boa fé, dentro das regras previstas, elas acabavam sendo autuadas por questões formais, né? E a jurisprudência foi, pouco a pouco, se consolidando, às vezes favoravelmente, às vezes de forma desfavorável aos contribuintes, né? E alguns pontos importantes foram sendo revistos, né? Dentre eles, eu trato basicamente daquelas previsões que vieram lá atrás, no ano passado, com a MP 905, que era chamada, né, apelidada de MP do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, né, que tratou de várias questões ou talvez correções previstas na Lei 10.101, para que as empresas não sofressem autuações baseadas em alguns pontos que estavam já, de certa forma, pacificado no âmbito lá do CARF, né, e na visão, principalmente, da fiscalização, né. Essa MP acabou não sendo votada a tempo, foi revogada, a questão ficou um pouco perdida aí, né, e no momento da apreciação da medida provisória 936 pelo Congresso, nós tivemos aí uma surpresa e, em geral, essas surpresas que vêm do Congresso são geralmente ruins, mas nesse caso foi boa, porque eles enfiaram um artigo que não tinha nada a ver com a MP 936, né, o artigo 32, e aprovaram mais ou menos as questões que eram tratadas na MP 905, né, não todas, mas trouxeram novamente para a realidade e foi aprovado, né, e foi já submetido à sanção do nosso presidente. No momento nós aguardamos aí a apreciação dele. Imagino que, enfim, nesse ponto talvez não teremos vetos, né, porque inclusive tratam de questões que já foram tratadas lá na MP 905, né? Mas com relação ao momento que nós atravessamos, eu entendo que das medidas que estão ali, ou das normas que vão passar a vigorar a partir da sanção do presidente, nós temos alguns pontos importantes, né? Então, por exemplo, como você já tinha, inclusive, adiantado, a questão da pactuação prévia, né, que sempre foi questionada pela fiscalização e até mesmo pelo CARF, né? Inclusive, se nós pegarmos aí a jurisprudência recente do CARF,
a gente encontra decisões dizendo que, sim, tem que ser no período anterior ao período de apuração. Então, como você disse, então, se eu vou pagar em 2020, eu teria que assinar até dezembro de 2019. Tá? E a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Existem discussões, às vezes finaliza o ano, a empresa ainda está vendo qual foi o lucro, qual que vai ser o planejamento para o ano seguinte, é uma negociação que demora. Então, dificilmente as empresas conseguiam assinar e finalizar, elas até poderiam começar a tratativa no período anterior, mas continuavam discutindo já durante o ano do período de apuração e finalizavam nesse ano. Então, basicamente, em todas essas situações, com base no entendimento tanto da Receita Federal quanto do CARF, as empresas sempre estariam agindo incorretamente ou fora das regras do jogo, né? E isso estava sendo tratado lá na MP 905 e, como eu disse, passou agora, foi aprovado, né, na votação aí da MP 936, colocaram esse dispositivo de forma que, atualmente, se obviamente se essa lei passar a vigorar, nós estamos considerando que sim, né, porque já estava, como eu disse, na MP anterior, a empresa vai poder assinar e finalizar o seu PLR até 90 dias antes do pagamento da parcela final ou da parcela única, se, no caso, o PLR tiver apenas uma parcela. Então, por exemplo, no cenário atual, que basicamente todos os planejamentos de todas as empresas, na verdade, não vão provavelmente se realizar, né? Então, se fecharam lá por exemplo, em janeiro ou em fevereiro, estavam para fechar, tinha um planejamento, havia talvez uma previsão de lucro, provavelmente não irá ser atingida, e no momento que aconteceu toda essa pandemia, né, eu imagino que deixaram de evoluir as discussões, até talvez tentaram readequar, e iriam assinar isso agora, né? Se fosse assinar, por exemplo, nesse mês, de acordo com a jurisprudência do CARF, se ela sofrer uma fiscalização, ela seria certamente autuada, né? Com base nesses dispositivos, ela poderia tranquilamente assinar, finalizar o acordo nesse momento e pagar, por exemplo, em outubro, porque teria a previsão específica, né? Então, eles trazem essa previsão e também, no mesmo dispositivo, diz que, no caso de adiantamento, basta que a assinatura seja anterior, né? Não há nenhuma previsão de prazo mínimo, né? Então, eventualmente, no caso de 2 pagamentos, fazendo uma interpretação assim imediata do que está ali disposto, a empresa poderia, por exemplo, assinar hoje, fazer um adiantamento semana que vem e pagar a parcela final 90 dias, após 90 dias, né, no mínimo, da assinatura. Então, a gente acha muito importante, né, super válido, inclusive para o momento que nós atravessamos, né, e aí, já passando para um outro dispositivo também, que provavelmente vai entrar em vigor, diz respeito à questão de expressamente a empresa poder adotar múltiplos planos, né, inclusive com o sindicato em acordo coletivo ou por comissão paritária. Também tem essa previsão lá na norma, né, o que é muito interessante também para esse cenário, porque eventualmente a empresa já tem um plano assinado em janeiro, e aí ela, enfim, visualizando a projeção de lucro, ela não vai atingir os resultados ou lucro para pagamento de PLR, por exemplo, né? De acordo com essa legislação, ela poderia ter múltiplos planos, ou seja, não há aliás, não tem nenhum limite. Ele poderia, então, estipular um outro plano com base num resultado mais real, caso queiram fazer um pagamento de lucro ainda esse ano, né, com base nesse dispositivo, sem sofrer nenhum tipo de retaliação por parte dos agentes fiscais da Receita Federal, que sempre é a nossa preocupação, né? Inclusive, em relação a isso, tem uma boa pergunta aqui do Matheus Pardim em relação a isso, né? Ele pergunta, basicamente, se eu posso ajustar o programa que eu fiz em janeiro de 2020, junto ao sindicato, para considerar os efeitos da pandemia. E aí eu acho que, como você está muito bem colocando, não seria o caso de ajustar, seria o caso de fazer um novo, porque se
se a lei for sancionada pelo presidente nesse formato, você não atingiria as metas do primeiro programa feito em ano passado ou em janeiro, né? Mas poderia fazer um programa novo prevendo a nova realidade da empresa agora, não é isso? Exato, exatamente, né? E aí é importante, né, não mexer talvez nesse anterior e tentar fazer um novo complementar. O que essa norma, o que essa novidade legislativa prevê é que os pagamentos têm que respeitar a periodicidade, né? Aquela periodicidade de 2 vezes no mesmo ano civil, e esses 2 pagamentos do mesmo ano civil têm que respeitar um intervalo de 3 meses entre um e outro, né? Então, eventualmente, essa parcela seria paga, vamos supor, em novembro, e a empresa quer fazer um ajuste, porque ela previa pagar para determinados funcionários em torno de R$1.000 ou R$5.000, e pelo cálculo, vai pagar, sei lá, R$200. E ela quer continuar complementando isso, ela teria que fazer, então, um novo plano, uma nova meta, né, para que o pagamento naquela data chegue no valor que, enfim, a empresa ache justo aí dentro do cenário atual, né? E isso plenamente possível com a novidade legislativa, né? E aí um outro ponto interessante que está vindo junto com essa lei é a participação do sindicato na comissão paritária, que lá tem uma previsão de que na comissão paritária basta que a empresa, uma vez constituída a comissão, que ela dê ciência por escrito, tá, para o ente sindical e para que ele indique no prazo de 10 dias, né, corridos, inclusive, o seu representante. Caso não o faça, a comissão está autorizada, então, a iniciar e concluir as suas tratativas. É muito interessante, até porque, nesse ponto, a jurisprudência do CARF é totalmente contrária ao contribuinte, dizendo que se realmente não participou o sindicato, etc. e tal, o acordo não tem validade e eles descaracterizam integralmente o plano, né? Então, nesse ponto, acho que vai facilitar, inclusive fazendo um paralelo, um comparativo, né, com o que vinha na MP lá 905, havia uma previsão de que a comissão paritária nem precisava da participação do sindicato, né? Mas não passou... é muito ousado, né, Shed? Aí, aí a gente ia gerar um problema complexo com o sindicato. É engraçado você ter falado isso, porque durante a vigência da MP 905, muitos clientes quiseram... então, já que não precisa mais negociar com o sindicato, eu vou fazer direto com a minha comissão de empregados aqui e não vou tratar com o sindicato. E aí eu, já sabendo que no Brasil até o passado incerto, falava assim, gente, espera isso virar lei. E depois você faz o PLR diretamente com a tua comissão, sem o sindicato, e isso não passa, quando você for negociar ano que vem com o sindicato, ele vai falar assim, e ano passado? Você me ignorou, agora você está correndo atrás de mim, né? Mas essa alteração que você mencionou, para mim foi super relevante, porque faz com que as empresas não fiquem mais na mão do sindicato, né? Ou seja, a gente via muitos sindicatos colocando prazos, eu não posso negociar essa semana, eu não tenho tempo, colocando dificultadores para que a negociação pudesse evoluir. E agora não, como você colocou, basta notificar o sindicato dizendo, olha, estou abrindo uma negociação com a minha comissão de empregados, preciso que você indique em 10 dias. Não indicou em 10 dias, está validado, né? Ou seja, está validado a sua comissão para seguir com a negociação sem a necessidade do sindicato e sem o risco, como você bem colocou, disso vir a ser questionado no futuro pelo CARF, né? Sim, sim. E a gente fica um pouco mais, com um pouco mais de possibilidades, né, de mexer com PLR, né? Porque havia essa problemática, como você disse, né, de muitas vezes o sindicato, sei lá, por N motivos, demorar para se posicionar ou não fazer jogo duro, né? E esse dispositivo aqui vem auxiliar, né? Uma outra questão importante da legislação é com relação justamente à periodicidade, né? Que na verdade diz que no caso de pagamentos, né, quando a empresa fizer o pagamento
superior à periodicidade mínima, ou máxima, no caso, né, de 2 vezes no ano, ou um período inferior a 3 meses entre uma e outra parcela, né, existe um dispositivo dizendo o seguinte, que se eu pagar, por exemplo, vamos supor, eu pago uma parcela em janeiro por algum motivo, que acontece isso, às vezes eles fazem um recálculo, pagam em fevereiro, por exemplo. Ele não respeitou os 3 meses. E lá na frente ele paga a parcela final em outubro. O que o CARF fazia? Ou, aliás, o que a Receita Federal fazia? Ela descaracterizava integralmente o plano, as 3 parcelas, né? E aí, enfim, tinha discussões de, não, peraí, eu paguei pelo menos 2 dentro da periodicidade prevista na lei. Então, essas 2 deveriam ser convalidadas, né? Então, nessa hipótese que eu citei, então, por exemplo, eventualmente a empresa pagou em janeiro, outra em fevereiro por algum recálculo e depois pagou em outubro. Se ela sofrer fiscalização, de acordo com essa norma que está vindo, a Receita Federal só vai poder descaracterizar a parcela paga irregularmente em fevereiro, e não todo o plano, como eles vinham fazendo. Tá? Isso é importante, até por um outro ponto, aí eu acho que talvez foi uma verdadeira surpresa, porque aí isso tudo está previsto no artigo 32, que foi a sanção, e tem um artigo 37 dizendo que tudo isso que nós falamos, exceto a parte da indicação do representante do sindicato, poderá ser aplicado ao fato pretérito, ou seja, de forma retroativa, com base no 106, inciso 1 do CTN. Então, até algumas situações aí já meio que consolidadas, talvez, que com base em tudo isso que aconteceu, de questão de periodicidade, né, eventualmente a questão da assinatura do acordo, né, na data da apuração, vão poder ser revistas no âmbito administrativo aí por expressa disposição legislativa, né? Então, obviamente que a gente está de olho aí para ver quando que vai sair, né? E eu acho que todas essas medidas elas vêm num momento excelente, porque a gente sabe da dificuldade das empresas, a gente tem acompanhado, né, o dia a dia aí, as reclamações, e o pagamento de PLR, enfim, às vezes é uma forma que a empresa tem de retenção, né, dos seus talentos, enfim, aquilo que tinha sido ajustado, e muitas vezes as metas não serão atingidas. Então, eles teriam agora uma possibilidade maior de dar continuidade ou até refazer ou criar novos planos para atingir metas e tentar aí poder efetuar os pagamentos de acordo com o que eles tinham feito de planejamento no começo do ano, né? Eu acho que seriam essas as medidas que eu tinha aí como novidade, né, para dizer, e eu entendo que a gente pode continuar, né? A gente pode ir para o próximo tópico. O Chad, um minutinho só, antes de encerrar a questão do PLR, passar a palavra para o Luiz, ou você continuar a questão do SOP também, quero fazer 2 perguntas para o João. João, ainda falando sobre o PLR, tem 2 questões aqui sobre a questão da discriminação e da inclusão dos gerentes em metas separadas. Você acha que isso é possível para incluir metas específicas para grande gerência, para alta gerência, para quem tem mais poder de gestão? Essa é a primeira pergunta do André, não é isso? Isso. E uma segunda pergunta também, do Antunes, que fala sobre a possibilidade de incluir aprendizes no PLR e se eu posso tirar os empregados que participaram do ano de apuração de metas, mas que, quando foram pagar o PLR, foi mandado por justa causa. Tá, vamos lá. Primeira questão do André, vamos dividir a questão em 2, tá? A gente pode sim, o CARF já deu entendimento de que você pode ter um programa, dentro do mesmo programa, regras diferentes para empregados que não tenham cargo de confiança e empregados que tenham cargo de confiança. A única questão é que na pergunta dele, ele faz assim, o PPR pode prever pagamento de valores discricionários, ou seja, a questão aqui é o discricionários. Você pode pagar valores aos cargos de confiança,
só que esses valores têm que ser objetivados com regras claras e objetivas, né? Às vezes a gente tem muitas empresas que falam assim, o meu presidente quer definir quanto que eu vou ganhar. Não pode, né? Ou seja, o pagamento tem que ser baseado numa regra clara e objetiva. Então, assim, os gerentes e cargos de confiança podem ter um pagamento diferenciado? Podem. A regra não precisa necessariamente ser a mesma, mas ela tem que ser clara e objetiva, tá? Com relação à pergunta eu acho que Antunes, né? Isso. O entendimento quanto à inclusão de aprendizes no grupo de empregados. Pode ser incluído sem menor problema. Todos que têm vínculo de emprego podem fazer parte do PLR. Lembrando que os aprendizes, apesar de terem um contrato específico, eles são considerados empregados, diferentemente de autônomos, estagiários, etc., que não são empregados e, por isso, não podem fazer parte do programa de PLR. E com relação à justa causa, ela também, o pagamento não precisa ser feito para quem é demitido por justa causa, mas uma coisa que a gente chama atenção é que, normalmente, essa regra deve estar prevista no acordo de PLR. Entendeu? Ou seja, o acordo de PLR ele deve prever que os desligados receberão de forma proporcional o pagamento da PLR, salvo se forem desligados por justa causa, e aí já tá o motivo, né? Ou seja, o empregado que foi demitido por justa causa de alguma forma não contribuiu com aquele resultado, porque ele causou um dano de alguma forma para a empresa. Então, eles podem ser excluídos, mas eu aconselho que inclua dentro do programa de PLR essa previsão. Tá bom, Jorge? Tá ótimo, João. Respondido. Agora vamos seguir com os stock options, então. Vai lá, Shed. Bom, na verdade, na prática, né, acho que já entrando agora nos planos de stock options, eles acabam sendo, muitas vezes, um tipo de benefício que é concedido pelas empresas como um mecanismo, né, de estímulo à retenção dos empregados, né, e até mesmo, muitas vezes, também atração de novos talentos, né? Então, é um tipo de plano, de benefício de longo prazo, né? Então, as empresas usam isso, muitas vezes, justamente para essas finalidades, né? Então, o que acontece assim, só para estruturar rapidamente a questão do stock option, há um estabelecimento prévio, né, de valores de ações dessas empresas, né, que oferecem esse benefício, e de forma a incentivar com que algumas pessoas chaves possam auxiliar na construção de valor da empresa, né? Então, é um incentivo, é um estímulo, enfim, muito utilizado, e que, aí já passando para questões de problemática, a gente, na esfera previdenciária, tenta tratar esse tipo de benefício como um contrato de natureza mercantil, né, afastando totalmente o viés aí que muitas vezes é dado pela fiscalização de que isso seria um benefício de natureza salarial, tá? E dentro disso, o que nós muitas vezes tentamos construir com a empresa, ou pelo menos indicar e alertar, é colocar dentro desse plano alguns requisitos, né? Por exemplo, retirar a retributividade, né? Ou seja, eu colocar como o recebimento pelo simples motivo de ficar na empresa e não por questões de produção, né? Porque eu acabo dando um viés de que aquilo seria retribuição ao trabalho, né? Também é importante a previsão de o benefício ser facultativo, né? Não há obrigação do empregado nem participar do plano, muito menos de exercer a opção lá na frente, após o período de vesting, né, que geralmente é uma carência estipulada pela empresa para que ele cumpra o tempo necessário até o momento do exercício dessa opção, né? Outro ponto importante a ser colocado é a onerosidade, né? Ele não pode, porque nos casos em que a ação acaba sendo
concedidas sem nenhum tipo de pagamento para o empregado, aí geralmente não há nem como defender. Ela assume, no entendimento tanto da fiscalização quanto do CARF, até mesmo do Poder Judiciário, uma natureza salarial. Então é importante que ele desembolse o valor para adquirir essas ações. E talvez, eu diria que talvez o mais importante na minha visão, de todos esses, não que os outros não tenham a sua importância, seria a questão do risco propriamente dito. Então, porque eu acho que o fator aqui que leva, principalmente, aí eu vou trazer já para o judiciário, porque o que a gente tem visto no CARF é cada vez mais entendimentos desfavoráveis com relação a esse stock option. Tá? Eu acho que há uns 4 anos a gente tinha as decisões meio a meio, 50% favorável para o contribuinte e 50% em prol da fazenda, mas cada vez mais, e principalmente na Câmara Superior, a gente tem visto decisões desfavoráveis, e eles vêm com base em técnicas de apreciação, eles são muito técnicos, vão dizendo que isso, na verdade, sempre é um benefício salarial, não teria essa natureza de contrato mercantil. Já no judiciário, a gente tem visto decisões favoráveis, tanto no TRF2, no TRF3 e no TRF4, nós temos visto decisões favoráveis, dizendo que sim, stock option tem, sim, natureza de contrato mercantil, mas desde que, observada essa questão, principalmente a questão do risco. Então, quando até eu acho que na estruturação do plano, aí até o Luiz pode falar muito mais propriedade, mas dentro das previsões, é importante que a empresa, nessa questão do risco, ela não diminua ou não anule o risco. Muitas vezes colocando assim, o empregado sempre irá comprar com 20% de desconto, por exemplo. De certa forma, a ação pode estar valendo R$100 ou R$1.000, ele sempre vai ter esse desconto. Na pré-fixação do preço futuro, é importante que não haja alguns mecanismos que tirem o risco. Quanto menor o risco do empregado, maior é a chance dele ser caracterizado como benefício salarial. Isso a gente está sempre atento. E, como eu disse, o judiciário tem sido mais favorável nesse aspecto, tem entendido que esses planos eles têm natureza mercantil, tirando a incidência de contribuições previdenciárias, e, inclusive, induzindo algumas empresas a se anteciparem à eventual fiscalização e já partirem para ações, ou mandado de segurança, enfim, ou eventualmente até uma ação declaratória direto no judiciário, para que seja declarado que aquele seu plano não tem natureza salarial para efeito de incidência de contribuições previdenciárias. Então, isso existe. Porque, infelizmente, a gente tem tido decisões aí desfavoráveis no âmbito administrativo. Mas, aí não faz nem, assim, não é exatamente um dos tópicos aqui do que a gente está tratando, mas eu tenho, inclusive, discutido isso com o João Póvoa a respeito de uma nova tentativa, de trazer o stock option para um cenário mais favorável para as empresas, que seria talvez, aí, a gente até trazendo de novo a questão da MP 905, ela tentava alinhar a questão da premiação, porque saiu uma solução de consulta no passado praticamente inviabilizando o prêmio, a concessão do prêmio, porque a Receita Federal falou que você não poderia ter um pacto com o empregado e muito menos, mas deveria prever o que seria superior ao ordinariamente esperado. Então ficou um conflito ali, vem a MP tentando tratar desse assunto, ela cai, e a gente fica de novo só com a questão de prêmio, como está na reforma trabalhista. Aí o que eu digo? Como o prêmio ele pode ser dado em bens, direitos, em dinheiro, eventualmente, você poderia construir um cenário, e aí é um pouquinho mais, talvez, trabalhado, de concessão, sim, das ações, porque no final das contas, o stock option, a finalidade é conceder a ação para o empregado lá na frente, mediante aquisição, mas para que ele fique, para que ele, enfim, inclusive tem às vezes algumas restrições de pagamento, de venda, digo, para que ele realmente queira ficar na empresa por mais tempo.
Chad, acho que vale aqui um adendo, que é o seguinte. Quando a gente está tratando da onerosidade, a gente tem dois momentos que a gente pode verificar essa onerosidade. O primeiro momento é na efetiva outorga, ou seja, quando a companhia outorga esta opção ao executivo. Ela pode ser gratuita ou onerosa. Algumas companhias abertas, especialmente, fazem uma estrutura de modo a modular o bônus dos principais executivos, entregando parte dele em dinheiro e retendo parte dele já sendo o valor de custo de aquisição da opção. Ou seja, o executivo passa a correr o risco do negócio antes mesmo de ser acionista da companhia, né? O que ajuda no argumento. Aí o desafio fica qual é o preço de aquisição do exercício da opção da ação. Geralmente é uma conta de chegada que o total cash do executivo seja aquele que ele consiga capturar um delta na hora que ele sair do período de veste, que é justamente o que você acabou de dizer. E também tem um clássico do executivo receber a opção gratuitamente e ter a onerosidade no momento do exercício da opção, que geralmente se estabelece nos planos, que é uma média, isso eu vou dizendo companhia aberta, que é o mais comum, é a média da cotação de determinado período dessa ação e, eventualmente, tem um desconto ou algum tipo de subsídio da companhia, o que, naturalmente, fragiliza um pouco um dos três pilares que você pontuou. Sim. Assim, o que nós vemos, né, em decisões do CARF é que são vários cenários, como você acabou de explicar de uma maneira aí até mais simples, existem vários formatos, né? E, de certa forma, quando cai lá no CARF, eles colocam tudo meio que na vala comum. Inclusive, tem um ponto importante que eu falo, poxa, mas analisando as decisões administrativas, não faz muito sentido. Porque, por exemplo, nos momentos em que o empregado exerce, né, ainda que eu vá no entendimento da fazenda, mas ele exerce a opção. Então, vamos supor, ele paga hoje R$100 na opção, na ação, né, porque era o preço pré-fixado, mas a ação está valendo, por exemplo, R$200 hoje. Né, no entendimento da fazenda, eu teria tido esse ganho de R$100. Mas, muitas vezes, existe aquele lock-up em que ele não pode vender imediatamente. Né? Geralmente, aqui também dois cenários. Né? Você tem o período que você tem definido que você recebe a ação em D0 ou num período curto e fica com um lock-up, você não pode vender. Ou o que geralmente se vê é que você tem uma opção onde você tem um período longo que você não pode exercer a opção, de modo que, caso, por exemplo, você seja demitido por justa causa, você geralmente perde esta opção. Né? Então, assim, o lock-up ele se coloca quando você faz o plano de ações, geralmente é o plano de ações, não de opção de ação, e quando você entrega em opção, você geralmente se vê o conceito de período de vesting, né? Acho que só para estabelecer essa diferença. Sim, sim. E aí, enfim, mas imaginando, né, a situação em que ele efetuou o pagamento e ainda não tem o ganho, e vamos supor, inclusive, nesse ano, né? Então, em janeiro, ele adquiriu uma ação, né, a R$100, por exemplo, e a ação valia, sei lá, 150 no mercado. Né? Teoricamente, ele teria um ganho de 50. Aí vem a pandemia, ele está no período de lock-up, né, não pode se desfazer dessa ação, e quando ele pode efetuar a venda, a gente já está lá em abril, por exemplo, né, quando o mercado acionário estava afundado, e ele precisa do dinheiro e vende essas ações por exemplo, R$95. Ou seja, ele teve um prejuízo. Né? Mas ainda assim, no entendimento lá do CARF, naquele momento que ele exerce e era R$100 o preço que ele pagou e o valor de mercado era 150, ele já teve o benefício. Né? Embora ele não tenha tido o benefício, ele teve um prejuízo. Né? Então, esse entendimento ele é mais aplicado e tem sido favorável no judiciário. Né? Então, a gente ainda está aí pisando em ovos, né?
no CARF com relação a esse tema. E por isso que eu estava dizendo a questão da premiação. Porque o prêmio, que é um instituto novo, na verdade, né, nós não temos ainda muita jurisprudência. Inclusive, outro dia eu vi uma sentença em que o juiz afastava a solução de consulta 151, que estabelecia que a empresa não pode previamente pactuar com o empregado o que seria, enfim, as condições para recebimento do prêmio. Ele diz até que é uma contradição, né? Como que a Receita Federal quer impedir que a empresa pactue com o empregado quais são as condições e, ao mesmo tempo, quer que ela estabeleça o que é superior ao ordinariamente esperado, né? Então, aí ele afasta isso, e aí, utilizando esse entendimento, eu percebo que talvez as empresas, para fugir desse cenário desfavorável na via administrativa, pudessem usar questões de premiação para ações, por exemplo. É claro que eu estou falando de uma coisa nova, né? Algo a ser pensado caso a caso, né? Inclusive podendo estabelecer que ele só receberá no caso de desempenho extraordinário, né? Superior ao ordinariamente esperado, né? Então, seria uma das condições, aí, talvez, enfim, uma das estratégias mais sofisticadas, ou talvez uma novidade para concessão de ações, né? Ou talvez de opção também de ações, né? E aí ficaria num cenário talvez um pouco mais favorável. Mas tudo isso é de se pensar, não é tão simples quanto parece, né? Acho que falar é mais simples, mas você criar tudo isso tem que ter uma baita de uma estrutura interna, né? Comportando todo esse cenário aí para concessão de ações ou de opções de ações, né? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem aqui? Sim, não. Sim. Não, só porque parou o compartilhamento, ele está impedindo de... Teve falha que o Zoom não está permitindo o compartilhamento. Mas eu acho que os principais pontos ali técnicos a gente já falou, acho que a gente não precisa da apresentação. Na parte societária, basicamente, o estatuto da companhia ela tem que prever o capital autorizado, né, que é o instituto que você pode aumentar o capital social da empresa por meio de deliberação de conselho de administração e ter a aprovação do plano pelos acionistas, né? E cada plano, você pode ter um plano com diversos programas, e aí dentro dos limites do plano, você pode diferenciar programa por programa, podendo direcionar cada um desses programas para um determinado perfil de pessoa-chave. Um ponto que nos ocorre nesse momento de pandemia é a história da gestão do caixa das companhias, né? Hoje em dia, quando você olha a tendência das principais companhias, é até você ter renúncia de determinado volume de remuneração dos principais executivos, alongamento para pagamento de eventual bônus referente ao exercício anterior, tudo no melhor interesse da companhia para que ela tenha forte, né? Ou pelo menos menos frágil. Quando a gente fala de opção ou de plano de ação, mesmo que você em D0 possa não ter um desencaixe de caixa, você vai ter um impacto no seu balanço, porque você vai ter que refletir isso nas suas demonstrações financeiras, e isso impacta na linha do resultado. E isso é bastante relevante para as companhias. Além disso, em uma série de companhias que já estão ali perto do período do vesting, ou seja, o executivo está muito próximo de poder exercer a opção, que ela tem, eventualmente, que ou emitir novas ações ou fazer uma recompra de ações no mercado, e isso é oneroso para a companhia, de modo que ela possa efetivamente entregar essas ações para o executivo. Então, nesse atual momento, e dada a natureza que a gente defende aí, que é mercantil, é bastante possível, na minha visão, e aí eu gostaria de ouvir tanto o Póvoa quanto o Shed, de se repactuar esse contrato de outorga de opção nesse contexto de força maior, de pandemia, em benefício da própria companhia. Até porque
a gente tem uma questão de responsabilidade dos administradores, o dever fiduciário dos administradores. Ou seja, num momento grave como esse, de um lado, você, como executivo, estará renegociando uma série de contratos, suspendendo o pagamento e tal, e do outro lado, você segue a sua vida normal de contrato com a companhia, que tem um impacto negativo no caixa da própria companhia. Então, acho que é um ponto que talvez, certamente algumas companhias estão enfrentando, e eu gostaria de ver com vocês se vocês concordam, se vocês acham, se eventualmente tem algum tipo de risco e tal, que eu acho que é legal. Acho que você tocou num ponto super importante, mas aqui a gente tem que levar em consideração dois fatores, né? Fator 1, que foi exatamente o que o Chad colocou, de que isso é um contrato mercantil e não seria um contrato de natureza trabalhista, de natureza remuneratória, né? De maneira que, não sendo remuneratório, você poderia eventualmente modificar. E uma outra questão que é super relevante, que após a reforma trabalhista aumentou a chance da gente ter êxito em uma repactuação dessa, é o fato de que, após a reforma trabalhista, houve a criação dos trabalhadores hipersuficientes, né? Ou seja, aqueles que ganham o dobro do teto do salário mínimo, né? Mais ou menos 12 mil e alguma coisa, e tem nível superior. Normalmente, as pessoas que estão recebendo o plano de stock option, elas têm essa característica, né? Ou seja, elas são hipersuficientes. E sendo hipersuficientes, uma das características que permite a negociação direta com o empregador é que ele tem ciência do que ele está fazendo, né? Ou seja, ele tem nível superior, ele é um executivo, ele tem que entender o momento e ele não está obrigado a ser coagido a fazer aquela modificação. Então, Luiz, eu entendo que é plenamente possível uma repactuação nesse sentido, né? Até porque, dependendo da situação, a maior parte das ações das empresas caíram nesse momento, né? Então, assim, talvez não seja o melhor momento para se efetivar a compra dessas ações efetivamente, né? Então, assim, claro que isso vai muito de empresa para empresa, de pessoa para pessoa, mas, assim, eu entendo plenamente possível repactuar. Óbvio que pode dar discussão? Pode, mas havendo essa característica, eu acho que é defensável sim, tá? Oh, legal. Você quer falar alguma coisa, Chad? Diz aí. Não, eu vou falar que eu concordo plenamente com o que o João falou, né? Eu acho que talvez essa repactuação aí, o cuidado sempre vai ter que ser com relação ao risco, né? Às vezes ele vai querer repactuar e talvez diminuir o risco de alguma forma. Enfim, aí vai ser sempre caso a caso, né? Mas talvez esse seria o cuidado adicional, né? Na repactuação em si, talvez não tenha tanta discussão assim, né? Seria mais o que eu estou diminuindo de risco, né? Eventualmente eu vou ter uma comparação com o plano anterior e aí, enfim, um novo programa, um novo contrato. E aí, comparando os dois, eu detecto que houve uma diminuição no risco. Aí eu teria, né, como apontar, sim, também um risco previdenciário em cima desse novo contrato. Não, maravilha. Jorge, eu queria ver com você se tem mais alguma pergunta aí que foi formulada. Tem mais uma, Luiz. O PLR. Parece que o PLR aqui é um assunto quente, mas o pessoal está mais interessado no PLR. Vai, João, brilha, garoto! João. Não, e é curioso porque, assim, a gente está fazendo esse evento porque a gente achou super relevante estar tratando esses momentos, né? Eu acho que esse ponto todo que o Chad falou em relação às possíveis modificações que virão quando o presidente sancionar a MP 936 convertida, talvez a gente tenha que fazer um evento daqui a uns dias para tratar desse tema, né? Porque, dependendo de como vier a sanção presidencial, muita gente vai precisar mudar os programas, né? Então, assim, a gente chama muita atenção isso para todos, porque, inclusive, no nosso próprio escritório, a gente tem programa de PLR tanto para os advogados como para o nosso corpo administrativo, e a gente tem que adequar essas realidades, né? Então, assim, eu acho que, Jorge, está todo mundo muito envolvido com isso, muitos provavelmente preocupados se vão receber ano que vem, no início do ano, PLR ou não, né? Porque a gente está vivendo um momento único, né? Então, assim, a maior Exatamente. parte está na mesma situação, né?
Foi o que a gente comentou no início, né? Eu acho que nesse cenário em que o empregado, perdão, que a empresa perde, né, a oportunidade de retenção pelo salário, na medida em que está reduzindo ou suspendendo, a remuneração variável ela entra como uma oportunidade de ouro para a retenção disso, ou seja, faz o trade-off agora. Você faz a suspensão, você faz a diminuição, mas aposta num mecanismo de remuneração variável, seja ele por stock options ou PLR. Mas já, um adiantado da hora aqui, deixa eu fazer essa pergunta super rapidinho para o João. João, a Adriana pergunta assim, ó, qual seria a forma correta de pagar um ajuste da PLR devido a erro de cálculo, considerando que existe a regra da periodicidade? Essa pergunta aí é complicada, né, Shed? Assim, a gente já viu isso Ed também, se acontecer. quiser complementar sobre o aspecto do CARF também, como que a gente sai dessa Se eu saia bem justa? entendi, se eu bem entendi, e eu já vi isso acontecer na prática com algumas empresas, você fez um pagamento, por exemplo, em janeiro ou fevereiro, para toda a coletividade, para todos aqueles trabalhadores, e aí, logo em seguida ao pagamento, você identificou que errou o cálculo, né? Ou seja, que você tem que pagar a mais para alguém, né? O que a gente tem normalmente orientado? Que faça uma ata narrando efetivamente o que aconteceu, né? Ou seja, demonstrando, provando para a comissão de empregados de que efetivamente houve um erro, né? E que aquele pagamento que está sendo feito de forma complementar, ele não é um novo pagamento, ele sim é uma correção do pagamento que deveria ter sido feito anteriormente, né? Eu já vi o CARF autuar empresas por causa disso, entendeu? Simplesmente o fiscal vem, o Chad pode confirmar. Olha, houve 3 pagamentos quando você só podia ter feito 2, né? De uma certa forma, a MP 936 convertida, ela vai trazer um alento, porque como o Chad explicou, daqui para frente, se você fizer um pagamento que a Receita entender equivocado, só o pagamento equivocado vai ser alvo da autuação, né? O que faz uma diferença enorme, ou seja, a gente está falando nesse caso, Jorge, de uma diferença de PLR, né? Uma diferença no cálculo, né? No passado, se você fizesse esse pagamento errado, né? Ou seja, estou corrigindo um erro, e a Receita pegasse, todo o seu programa era desconstituído. Então, realmente o pânico. Isso eu às vezes... alívio, não, realmente. Jorge, às vezes eu chegava a falar para o cliente o seguinte, olha, eu prefiro que você corra o risco de assumir um problema trabalhista com essa pessoa do que você corra o risco de colocar todo o seu programa em risco. Porém, às vezes, de forma muito resumida, às vezes o programa é um valor cheio para todo mundo. Então, vou dar um exemplo. R$1 milhão para dividir por 1.000 pessoas. Tá? Se uma pessoa recebeu errado, a mais ou a menos, todas as demais receberam errados. Eu já vi autos de infração assim, né? Então, o fiscal vinha dizendo o seguinte, olha, você errou para essa pessoa à medida em que você pagou menos, então você pagou mais as outras quando você não poderia. É óbvio que isso é discutível, mas todos esses problemas geravam autos de infração, né? Que era uma preocupação muito grande para quem ia montar um programa de VLR. Acredito eu que essas alterações legais que torço para que venham, virão corrigir essas distorções que são absurdas, né? Ou seja, eu não posso errar. Eu já vi um cliente que tinha um erro na planilha de fórmula do Excel e pagou as pessoas erradas. Ou seja, assim, não era uma intenção errar, né? Então, assim, o ideal é documentar, deixar de forma bem registrada esse equívoco cometido, para que se um dia tiver uma fiscalização, eles não venham questionar o pagamento que foi feito.